Imagina que vocês têm é, uma figura em três dimensões. O cálculo de volume se assemelha ao cálculo da área. Então, imagine que você tem uma figura assim, meio que um cubo, um cilindro distorcido, e você quer calcular a área. Como é que você faria de uma maneira semelhante ao volume, né? Semelhante ao que vocês fazem no cálculo de área. Bom, eu faço então uma partição. Vamos começar aqui. Eu tenho a figura vai de A até B. B. E aí eu faço uma partição, igual eu faço para a integral de rima, para calcular a área. Então eu coloco aqui x0, A é o x0, aí eu tenho x1, x2, é, x2 até o xn, que é aqui. Tudo bem? E aí o que eu faço? Entre dois pontos consecutivos, então digamos aqui x3 e x4, eu, eu pego esse plano intersecto com a região. Imagina que dá uma figura assim. Depois eu faço a mesma coisa aqui. Bom, então você pega essa área entre os dois. Só que você pode pegar um x asterisco aqui, um x3 asterisco, e você aproxima essa região aqui com um cilindro ou é, uma figura desse tipo, tudo bem? E esse volume aqui é essa área, digamos, você pega um x3 e você escolhe essa seção aqui. E você pega um cilindro, né, com essa área aqui. Difícil fazer o desenho aqui, né? Dessa região aqui, tudo bem? Vamos ver se eu consigo fazer um desenho melhor. Imagino que seja um cilindro mesmo. Então, você tem aqui, melhor com GeoGebra, né? Mas o que vocês vão pegar aqui, tem essa área aqui, e vocês vão fazer uma espécie de cilindro e fazer essa área, o que que é? Área vezes esse delta x, tudo bem? Então, aqui você obtém uma aproximação desse pedaço. Não é exato, mas é uma aproximação. Então, quando vocês fazem o volume dessa figura, vai ser aproximadamente a soma e variando de 0 até n menos 1, né, ou de 1 até n. Eu vou colocar então aqui, eu vou chamar de x4. Quer dizer, eu vou colocar antes do x estrela 4, vai ficar entre o x3 e o x4. Então, aqui vocês vão ter o quê? Então, eu vou fazer a soma de 1 até n, para ficar mais parecido com a integral de rima, a notação que vocês viram para a área. E eu vou fazer essas áreas aqui, área do x, o área I. O que que é essa área I? É a área quando eu pego o meu x i estrela, né, cortado com a figura no espaço. Então, essa soma dessas áreas vezes o delta xi. Tudo bem? Então, essa área aí é a área da intersecção da figura com o plano. Vamos dar nome a esses planos aqui. Então, aqui eu tenho x, aqui eu tenho y e aqui eu tenho z. Então, vai ser o plano x igual a x estrela i. Tudo bem? Eu pego esse plano e faço a intersecção.
Então, quando eu faço essa soma, eu tenho aproximadamente a área. À medida que eu faço esse ΔX tendendo a zero, como na integral de Riemann, esse pedaço muito pequeno, essa distorção que tem aqui, que aqui eu estou aproximando, mas não é exato, essa distorção eu vou tendendo, vai ter uma medida cada vez menor. Então, no final, isso vai se aproximar do volume da figura. Então, o volume da figura, por definição, vai ser integral, né, de A até B, que é o limite dessa soma. O que é esse limite dessa soma? Quando todos, o máximo dos ΔXi tende a zero. Dá justamente a integral de Riemann. Então, isso vai ser a integral de área nessa seção transversal no x, dx. Tudo bem? Quer dizer, você integra a função, você obtém, quando você tem uma função em duas dimensões, né? Uma função de R em R, de uma variável. Você integra a função, você obtém a área. Aqui, quando você integra a área, você obtém o volume. Tudo bem? Então, isso é a definição de volume. Tudo bem? Você faz a integral dessas áreas. Então, exemplo, sim. Achei a área da figura, nessa plano X, né, no plano conceito, e depois eu integro essa área no plano X. Sim, sim, no eixo X, isso mesmo. Então, exemplo, área, volume da esfera, de raio R maior do que zero. Tudo bem? Então, eu tenho aqui raio R, eu tenho aqui a esfera. Bom, como que eu calculo essa área da seção transversal? Então, aqui vai encontrar no menos R e até o R. Como é que eu faço a área da seção transversal? Então, eu pego um plano aqui, tem um ponto X, eu pego um plano na direção do X e eu faço a intersecção desse plano com a, a esfera. Então, quanto que dá, né? Então, quando faço essa intersecção, então, digamos que está aqui. Aqui eu tenho R, então qual que é esse valor aqui? Eu vou fazer. Então, quando faço essa intersecção do plano, vai dar o quê? Vai dar uma circunferência. E qual é o raio dessa circunferência? É, Esse eu vou marcar como Rzinho. Tudo bem? Eu vou usar Pitágoras. Eu tenho que o x ao quadrado mais Rzinho ao quadrado é o R ao quadrado. Tudo bem? Então, quer dizer, eu vou destacar essa figura, fica assim. Aqui eu tenho x, eu estou partindo do zero. Eu tenho x, eu tenho o zero aqui. Aqui é o meu raio da esfera, R, e aqui eu tenho o Rzinho, que é o R dessa seção transversal, do raio da seção transversal, da circunferência, que é seção transversal quando eu intercepto esse plano com a esfera. Tudo bem? Quando eu tenho isso, então qual que é a função da área? A área no x vai ser π rzinho ao quadrado.
tudo bem? Que vai ser π, se eu passo para o outro lado, r ao quadrado é igual a r ao quadrado menos x ao quadrado. Então fica π vezes r ao quadrado menos x ao quadrado. Tudo bem? Então, qual que é o volume da esfera? O volume vai ser a integral de onde que eu vou fazer? Quais são os limites? Menos r até r. Então, vai ser de menos r até r de a de x dx, que é integral de menos r até r de π r ao quadrado menos x ao quadrado. Sim, né? Porque o r ao quadrado. Π r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Tudo bem? Então, vamos achar a primitiva aqui, né? Então, isso vai ser a variável aqui, lembre-se, dx, a variável aqui é o x. Então, eu vou integrar esse π, o π pode passar para fora, já vou colocar aqui, até r de r quadrado menos x ao quadrado dx. Tudo bem? Aquela propriedade que a gente viu na última aula, de que é constante, passa para fora na integração. Também vocês podem dividir aqui em dois pedaços, mas acho que eu não vai ajudar muito. Bom, aqui eu vou fazer a integral disso daqui. Então, achar uma primitiva. R ao quadrado e R ao quadrado constante, então fica R ao quadrado x menos x ao cubo sobre 3, né? Que é a primitiva de x ao quadrado. Tudo isso eu vou calcular de menos r até r. Então, isso vai ficar. Primeiro pedaço eu vou trocar x por r, né? Opa, r ao cubo sobre 3. Tudo isso menos, agora eu vou pegar tudo menos aqui. R ao quadrado menos r menos r ao cubo. Opa, menos r ao cubo. O menos r está dentro, né? Depois, como é espantimpa, não vai fazer diferença, mas a princípio tem que ser dessa maneira. Tudo bem? Quer dizer, eu estou substituindo por r por menos r, fazendo subtração. Ou eu também poderia olhar a figura e perceber que basta eu pegar o volume de meia esfera e depois multiplicar por 2. Então, eu poderia fazer a integral de 0 a r e depois multiplicar por 2. Mas tudo bem, porque aqui eu vou perceber que vai ser a. Esse sinal no final vai dar a mesma coisa que isso, com o sinal trocado, então vai dar o dobro disso mesmo. Então, isso vai ser r ao cubo menos r ao cubo sobre 3. Aqui vai ficar menos r ao cubo. Aqui também, aí vai ficar mais r ao cubo sobre 3, né? Aí quando troca com esse sinal, vai dar mais aqui, menos aqui, então vai ser 2 vezes r ao cubo. Eu vou colocar esse r ao cubo em evidência. Fica 1 menos 1/3, que é igual a 2 r ao cubo. Opa, é ao. Tá. Esqueci tudo do π aqui, né? Que eu coloquei aqui. Tá. Eu não sei se eu mantenho ou se eu escrevo que essa é a integral, depois eu multiplico, né? Vamos colocar o quê? Sim, sim. Vou colocar então tudo o π em evidência aqui. Π igual π, então tudo multiplicando por π. 2 π, né? R ao cubo. Então aqui fica 2π r
ao cubo vezes 2/3, né? Então fica 4/3 de πr ao cubo, a fórmula que você já deve conhecer do volume da esfera. Tudo bem? Então a gente deduz essa fórmula usando é, integração. Tudo bem? Bom, agora basicamente vamos fazer algumas aplicações disso, né? Ah, outro caso interessante também tem sobre volume da pirâmide. É, exercício, né? Acabei de usar. Acho que vou ter que usar o azul mesmo. Exercício. Né? Outra fórmula, vou falar de outra fórmula que vocês devem conhecer do ensino médio, né? Sobre geometria espacial, sobre volume. Calcule é, o volume da pirâmide de base quadrada para quadrado, né? De lado L e de altura, a altura da pirâmide, né? H, tudo bem? Então eu tenho uma base quadrada de lado L e aí eu tenho a pirâmide de altura H, tudo bem? Então eu quero saber esse volume. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou deitar essa pirâmide. Então, eu vou fazer aqui. é, Como é que eu faço dessa maneira? Em perspectiva, né? E eu deito essa pirâmide dessa maneira. Tudo bem? Eu coloco a ponta aqui na origem. Tá. A perspectiva aqui não está muito bonita, mas é, cheguei a fazer curso técnico antes de fazer matemática, e a pior disciplina que eu era desenho. Geométrico. Desenho geométrico não, né? Desenho técnico mesmo. Nossa, tais as perspectivas. Dizem que geometria é a arte de fazer deduções corretas a partir de desenhos incorretos, né? Então a gente não preocupa em desenhar com muita precisão. Bom, então você tem aqui H, né? E você tem o ponto zero. Então, o volume vai ser a integral de zero até H de, é, da área no ponto X. Agora, como é que eu calculo a área no ponto X? Se eu perceber bem, eu vou ter uma semelhança de figuras aqui. Tudo bem? Se eu pegar, vamos ver nessa versão aqui de pé mesmo. Se eu pego essa área aqui, esse é L ao quadrado. Tudo bem? Aqui, estou fazendo. Imagina que eu tenho. Aqui eu tenho um X dessa altura aqui.
Qual é a área aqui da base? Bom, essa proporção vai ser a mesma, né? Então, eu vou ter que esse lado aqui, o lado desse quadrado, vou chamar de L', vai ser o quê? Esse L' vai estar para o L, assim como x está para h. Tudo bem? O lado desse quadradinho está para o lado desse quadradão, do mesmo jeito que esse x, que é da ponta até aqui, está para o h. Então, eu tenho que L' vai ser igual a LHX. Tudo bem? Então, e a área é, opa, é a área aqui de x vai ser o quê? L ao quadrado, h ao quadrado, vezes x ao quadrado, né? Porque é o meu lado ao quadrado. Tudo bem? Então, em particular, se você tem aqui o h, você vai obter é, você vai obter é, 1, né? Então vai ser x ao quadrado. Ou seja, vai ser o. Aí no caso x opa, não, você vai obter. Aqui h ao quadrado vai cancelar e vai ficar L. Tudo bem? Então, a área desse quadrado aqui, então, isso vai ser dx, esqueci o dx. Então, vai ser volume de 0 até h de L ao quadrado sobre h ao quadrado, x ao quadrado, dx. Tudo bem? Isso vai ser. Opa, aqui não é A, aqui é zero. Eu também copiando errado aqui. Tá. Então, isso vai ser o quê? L ao quadrado, H sobre H ao quadrado, x ao cubo sobre 3, calculado, porque isso tudo é constante, né? De 0 até H. Então, no zero isso vai dar zero. Isso vai ser o quê? É, L ao quadrado vezes é, H. É, o quê? Aqui, H ao cubo. Onde? É. Então, dividir por H ao quadrado e aqui sobre 3. Tudo bem? Aqui eu só estou fazendo H depois dá zero. Então, isso dá o quê? L ao quadrado, H sobre 3. Tudo bem? Então, de forma geral, agora, imagine que aqui eu tivesse uma pirâmide com base circular, né? Um cone, né? Ou uma base triangular, ou qualquer figura que aqui você tivesse qualquer figura aqui, coloca uma ponta aqui e vai ligando, formando um cone com essa base. A proporção da área seria a mesma coisa. Então, o A de x ia aumentar na proporção do x ao quadrado, né? Então, você teria, para qualquer outra figura, a mesma. é, você teria a mesma fórmula, você teria a mesma conta e ia chegar no quê? Que o volume é a área da base vezes altura sobre 3. Um terço da área da base vezes altura, que é o que vocês aprendem no ensino médio, né? Tem ponta, qualquer coisa com ponta é um terço da área da base vezes altura. Então, aqui a gente justifica usando integral também. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Então, então vou até dizer, analogamente,
palavra analogamente aqui acho que está meio forte. Acho que quando a gente fala análogo é porque realmente é, é muito parecido. Vamos dizer, ou de forma parecida, né? Tá, mas vamos colocar, já vi usar analogamente situação pior, né? Artigo faz uma conta, depois coloca nada a ver, é outra coisa. Analogamente, vocês se virem fazer as contas, mas aqui tudo bem, realmente tem umas adaptações, mas é parecido o argumento. O volume de um cone de base de raio R e altura H é um terço de πr ao quadrado vezes a altura. Tudo bem? Então, isso vale, na verdade, para qualquer figura com ponto, porque vai ser exatamente o mesmo cálculo. Tudo bem? É, Porque a única coisa que a gente está usando aqui é que quando você vai aumentando proporcionalmente aqui o x, você vai crescer o x, o h vai crescer na proporção do quadrado do x, né? A área da seção transversal vai crescendo na proporção do quadrado de x. Tudo bem? Agora vamos fazer mais alguns exercícios. É, Então, vamos falar de volume de sólido em rotação. Acho que eu vou usar o apagador branco. Ah, é, volume de sólido em rotação. Bom, a situação é a seguinte: imagine que vocês têm aqui uma função f. Opa, vamos fazer de um A até B. A até B. Então, uma função f no plano. Tudo bem? Só que aí eu puxo um eixo saindo da lousa aqui e eu faço a rotação, essa é uma função f, e eu faço a rotação dessa figura, obtendo aqui uma figura, está parecendo um sino, obter uma figura no espaço, que é o gráfico de uma função rotacionado, né? No caso da própria esfera, você pegaria essa função aqui, do semicírculo, e rotaciona, né? Então, qual que é o volume desse gráfico? Bom, a mesma coisa, você vai fazer a área transversal dx, né, de A até B. Só que nesse caso, quem que é a área? A seção transversal vai ser uma circunferência de raio f de x, né? Ou módulo de f de x, porque f de x pode vir negativo, mas como você rotaciona, tanto faz, né? Não dá nem para descobrir depois. Então, vai ser integral de A até B de. Então, a área da circunferência vai ser π r ao quadrado. Quem que é r?
f de x ao quadrado dx. Tudo bem? Então, eu posso até passar, já colocar nessa forma, vou colocar o π para fora aqui. Π, integral de a a b de f de x ao quadrado dx. Então, vamos dar um exemplo. Imagina que eu tenho aqui, eu vou fazer nessa dimensão, mas eu poderia fazer também, né, acima, depois eu desloco o eixo para ilustrar. Eu tenho é, y é igual a x ao quadrado. Então, eu tenho isso aqui. Tá. Então, vou ver aqui. Ah, então, eu vou fazer isso, essa rotação aqui. Então, eu tenho essa figura e eu quero calcular, né, o volume dessa figura, de 0 até 1. Tudo bem? Então, eu vou ter a integral, então, volume, vai ser a integral de 0 até 1 de f de x, x ao quadrado, π, né? Tenho π, x ao quadrado dx. Ou seja, vai ser é, π, que multiplica x ao cubo sobre 3, calculado de 0 a 1, ou seja, dá π sobre 3. Ah, esqueci. Não, não, esquece, desculpe. Eu esqueci de uma coisa. Aqui é o raio ao quadrado. Então, a π dx ao quadrado dx. Esqueci disso, né? Não é só função. É o f dx. Eu coloquei lá, né? Lá eu não esqueci. Eu esqueci aqui. É o x ao quadrado dx. Então, isso vai dar π vezes integral de 0 a 1 de x à quarta dx. E isso vai ser π vezes x à quinta sobre 5, calculado de 0 a 1, que π sobre Não 5. estava errado. Tudo bem? Aham. Eu Oi? sei, pô, então realmente o atraso dele, por isso que é bom a gente sempre prestar atenção nas fórmulas e o que está acontecendo. Sim. Só- O atraso dele tinha dado, conforme ela mandou, Oi? 6,76, correto? Sim. Mas na verdade o atraso era 2,59. É. Ah, é. Hum. É. Bom, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? É, Onde eu estava? Ah, tá lá, né? Bom, então esse é o volume. Agora, vejam bem, eu peguei essa parte, mas eu quero pegar essa de cima, né? Então, eu quero pegar y igual a x ao quadrado e eu quero fazer essa parte de cima aqui, né? Esse paraboloide. Então, eu quero esse volume. Bom, então eu vou inverter os eixos. Eu vou fazer a rotação no eixo y. Só que aqui, quem que então, a, eu vou fazer x em função de y. Então, eu vou fazer x vai ser o quê? Raiz quadrada de y. Então, meu volume vai ser... Ah, eu vou estabelecer uma altura, né? Altura
novamente 1. Tudo bem? Então, eu vou fazer o volume de 0 até 1 de é, raiz quadrada de y, né? Porque aqui eu vou ter que x é raiz de y. Tudo bem fazer a raiz de y, porque aqui meu y é positivo, né? Estou de 0 a 1. É, Então, não, na verdade, o contrário, né? Y é igual a. É, ou x é igual a raiz quadrada de y. Meu x é o que está no contradomínio agora. Então, eu vou fazer isso dy. Tudo bem? A ao quadrado e o π também, que eu estava esquecendo aqui. Π vezes integral de 0 a 1 de raiz de y ao quadrado dy. Tudo bem? Então, vai ser π integral de 0 a 1 de y, né? Porque da raiz de y ao quadrado. Sim? Tá essa rotação nessa direção. Sim, eu estou. Isso, estou pegando essa parte aqui. Hum? Sim, só que aqui, quer dizer, é a mesma função, ao mesmo tempo não, né? Porque quando a gente falou de sólido de rotação, a gente falou em rotação em relação ao x. Aqui eu estou fazendo a mesma função, só que rotação em eixo y. Então acaba sendo, na prática, é, a rotação da inversa dela, do raiz quadrada. Por isso que eu acabo dando. É a mesma função, mas como estou olhando no outro eixo, eu estou fazendo uma. É, integrando uma função diferente. Tudo bem? Então, isso vai dar π vezes integral de y dy, que vai ser, novamente, porque, bom, aqui o raiz quadrada vem antes, então necessariamente raiz quadrada de y, se eu tiro a raiz quadrada é porque o y já é positivo. Então, eu posso dizer que, de modo geral, vale sempre mesmo raiz quadrada de y ao quadrado é y. O que não vale é que raiz quadrada de y ao quadrado é y, porque se o y for negativo, o y é menos 2. Você leva ao quadrado, dá 4. Você tira a raiz, dá 2, e não menos 2. Então, por isso que quando está desse jeito aqui, vocês não podem sair cortando aqui. Mas quando está a raiz primeiro, você pode, porque já presume que se você tirou a raiz quadrada de y, é porque o y é positivo. Então, aqui vai dar π vezes y ao quadrado sobre 2, calculado de 1 até 0. Então, aqui vai ser π sobre 2. Tudo bem? Então, ficou clara a diferença? Aqui, eu também poderia pensar assim, poderia passar para o x, inverter e pegar aqui a raiz quadrada, mas eu estou fazendo direto a integral na variável y. Tudo bem? Então, apesar de ser o mesmo gráfico, mas a rotação está em um eixo diferente, e por estar no eixo diferente, eu fiz a integração de funções diferentes. Tudo bem? Porque justamente quando você olha essa função e eu faço rotação aqui, quando eu olho essa função, não de y para x, mas x em função de y, eu estou pegando a inversa. É, Vamos ver alguns outros exemplos. Tá. Perguntas? Ah, vamos aqui, né? Perguntas, pessoal?
a integral assim, ela só funciona tipo para tipo uma pirâmide, um cone e uma esfera, tipo. Se não, se fosse um objeto com uma deformação diferente, daí precisava de integral dupla, nesse caso, para calcular o volume. Ou não? Ah, como. Ah, assim. Porque isso funciona sempre. Só que, se a figura é complicada, como é que você calcula a área? Aí você tem que usar uma outra integral. E aí que entra a integral dupla. Eu estou pegando casos em que, para calcular a seção transversal, eu uso. Cai numa figura conhecida, que eu já sei calcular a área. Mas se você tem, nas seções transversais, algo complicado, aí você tem que usar uma integral para a seção transversal e depois, para calcular a área, para depois integrar sobre essa integral, que aí que entra a integral dupla. Tudo bem? Então, outro exemplo. Ah, agora um exemplo um pouco diferente aqui. É, encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região abaixo ao redor do eixo X. Bom, então qual que vai ser essa região aqui? É, eu tenho aqui a reta y igual a x. Eu tenho também a parábola invertida, né? Y igual a raiz de x. Onde que isso se encontra? No 1. Então, de 0 a 1. Tudo bem? E eu vou rotacionar essa região aqui. Tudo bem? Quer dizer, é, raiz de x menor ou igual a y, né? Então seria, se eu for explicar exatamente essa região do plano, seria o seguinte: é, x e y tais que o x está entre 0 e 1 e o y está entre raiz de x e x. Tudo bem? Então, essa região. E aí eu vou rotacionar e, e ver quanto que dá esse volume aqui. Tudo bem? Bom, então, você separe que, na verdade, o volume dessa figura rotacionada vai ser um volume um menos o volume 2, porque eu estou fazendo paraboloide e depois tirando o cone. Tudo bem? Então, vamos calcular o volume do paraboloide. Então, o volume do paraboloide a gente já encontrou, né, que esse que a gente já encontrou. Então, vai ser π sobre 5. Não, π sobre 2. Tudo bem? Que é esse aqui. Né? Já nem vou fazer de novo, porque a gente já fez a conta. Só a única diferença é que aqui eu coloquei no eixo X. É, e o volume 2 vai ser do cone, que vai ser é, área, né? O volume 2, que é do cone,
vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, sobre 3. Bom, só que o raio é 1, porque nesse momento o raio é 1 da base, e a altura também vai ser 1, porque é daqui até aqui. Então, isso vai ser π sobre 3. Então, vai ser menos π sobre 3. Tira o mínimo, vai ser, então, 3π sobre 6, menos 2π sobre 6 vai ser π sobre 6. Tudo bem? Então, aqui eu estou fazendo uma subtração um, de dois volumes. Tudo bem, pessoal? Dúvida até aqui? Ahn, bom, vamos pegar alguns exercícios da lista. Eu vou fazer sobre a calota da esfera. É, aliás, alguém de vocês teve problema na hora de imprimir a lista? Para mim, eu não sei o que aconteceu, que os símbolos de integral desapareceu tudo quando mandei imprimir. Não sei, alguma coisa da configuração do PDF, né, da impressora. Não sei se vocês tiveram esse problema. Então, vamos pegar aqui. Onde que eu fiz aqui? Ah, seria aqui, né? Bom, volume da calota da esfera. Opa. Então, o problema é o seguinte, né? Você tem aqui a esfera. Então, imagina aqui uma laranja. E eu vou passar uma faca e cortar, né, num plano perpendicular ao raio. Quer dizer, vai ser sempre perpendicular, né? Sempre só encontrar a forma correta aqui. E aí eu vou tirar essa parte aqui, a tampa da laranja. Tudo bem? Então, qual que é o volume dessa calota, da esfera? Bom, eu vou ter que relembrar a maneira que eu calculei o volume da esfera. Tudo bem? Então, lembrando quando você tem uma esfera, então eu vou colocar aqui, né, onde que eu faço esse corte? Eu faço aqui nessa altura H, tudo bem? Eu quero pegar o volume disso aqui. Então, eu vou fazer volume. Lembre-se que a gente fez, né, do quê? A área dx, só que eu é, vou dizer de onde até onde, né? Eu vou fazer de para o x variando de R menos H até R.
até R. Tudo bem? Porque eu vou pegar esse pedaço aqui do final. E quem quer mesmo essa área de x? Isso vai ser R integral de R menos H até R de π. É, Novamente, como é que era mesmo que a gente fazia? Então, você tem que... Aqui é essa circunferência aqui, você vai ter que o raio ao quadrado mais x ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, esse raio ao quadrado aqui do x vai ser r ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Ou melhor, o rzinho, né? Ao quadrado vai ser r ao quadrado menos x ao quadrado. Então, isso vai ser... Tudo bem? Quer dizer, é a mesma integral que a gente usou para deduzir a fórmula do volume da esfera. Só que agora eu estou limitando os extremos da integração na região que me interessa. E isso é uma grande vantagem, né? De você usar a integral, porque se você apenas tem a forma da esfera pronta, você não consegue mexer nessa forma para obter o volume da calota. Mas aqui a gente consegue. Tudo bem? É, Tudo bem, pessoal? Então, aqui, a gente vai fazer esse volume. Isso vai ser π r menos h até r, integral de r ao quadrado menos x ao quadrado dx, que é igual a... Então, a gente faz essa conta de novo. E r ao quadrado x menos x ao cubo sobre 3, que vai de r... só penso assim. Ah, é isso que fala mesmo. Então, acho que ela estava pensando que talvez ficasse um pouquinho mais agradável a fórmula se você fizesse talvez esse H, né, do centro, mas enfim, enfim, vai ficar meio chato de escrever isso. Opa, na verdade, a anotação é essa aqui, né? Tem que colocar um traço aqui para dizer que é daqui até aqui. Então, você tem o quê? Isso vai ser π r ao cubo menos r ao cubo sobre 3, até aí igual da esfera, menos r ao quadrado, r menos h, menos r menos h ao cubo sobre 3. Deixa eu colocar aqui parênteses, depois colchetes. Tudo bem? Hum, tá, vou ver se como é que tentar deixar isso o melhor possível. Eu não sei se compensa eu tirar em evidência aqui. Eu também já posso cortar o r ao cubo. Não, não vou cortar porque tem aqui, né? Então isso vai ser 2 terços π, né? Sempre o π multiplicando tudo,
2 terços opa, terços de R ao cubo, menos, é, vamos ver qual que é a melhor maneira aqui da gente é, trabalhar aqui para chegar numa fórmula um pouco R. Vou, acho que tirar colocar em evidência. É, você vai tipo, é o cubo ali. Daria para. Ah, dá. Distribuir. Podia distribuir, colocar aqui. Porque ficaria aqui tem 2 terços, então ficaria menos 1 terço de R ao cubo, não sei. Qual que é a melhor estratégia para simplificar? Vamos ver. Aí a gente vê o que que vai dar. Então fica R menos H, opa, menos H em evidência, que multiplica R ao quadrado, R menos H, menos R ao quadrado menos H, R menos H ao quadrado sobre 3. Não sei se isso ajudou muito a colocar esse R menos H em evidência, né? É, vamos pensar. Acho que eu vou distribuir mesmo. Vou distribuir ao invés de colocar evidência. Então fica menos R ao cubo mais R ao quadrado H. É... hã? Sim, porque ainda não tirei do parênteses. Já estava pensando em tirar do parênteses, mas realmente R ao quadrado vezes H é menos. Então, precisar distribuir isso, será? Compensa? Vamos ver o que que acontece. Porque se eu distribuir isso aí, depois o problema vai ser reagrupar, né? O π, 2 terços de R ao cubo, menos R ao cubo, mais R ao quadrado sobre H, mais R menos H sobre 3. Ao cubo sobre 3. Então, aqui, mas peraí, tá, é isso mesmo. Aqui, o H é esse mesmo que era fórmula. Estava me lembrando que ficava uma fórmula, acho que mais simples do que essa. Vamos ver até onde a gente consegue. Isso é igual a π, que multiplica. Então, aqui fica menos 1 terço de R ao cubo, né? É, tá estranho aqui. Peraí. Tá. Fica esse menos 1 terço mesmo, né? Tá. Menos R ao cubo sobre 3, mais
É, Então, mais R ao quadrado vezes H mais, acho que eu vou ter que distribuir isso sim, né? É para igualar aqui. Vamos lá, então fica um terço de. Vamos fazer esse R menos H ao cubo. Então fica R ao cubo é, menos. Então a gente vai fazendo as combinações aqui, né? O menos 3 vezes R ao quadrado H mais 3 vezes RH, né? Então tá certo, né? Porque você vai pegar o R ao quadrado, quando você pegar aqui vai aparecer 3 vezes, você aparece 2 vezes o R e uma o H, né? Então tá certo. Mais 3R ao quadrado, RH ao quadrado, menos H ao cubo, tudo bem? Então vamos ver. Não sei onde está dando. Quer dizer, já dá para perceber. Vocês têm aqui a conta. Para um caso específico, é só substituir os valores em conta. Mas vamos ver se a gente chega a uma fórmula mais elegante, né? Menos R ao cubo sobre 3 mais R ao quadrado H, mais R ao cubo sobre 3 bom sinal, né? Vai cancelar com esse aqui, menos. Aqui eu distribuo, então vai cortar o 3 fica R ao quadrado H mais RH ao quadrado menos H ao cubo sobre 3. Então, aqui vai cancelar, então, aqui também sumiu esse R ao quadrado H, né? É, Então, vai ficar pi, que multiplica o que sobrou aqui? R H ao quadrado menos H ao cubo sobre 3. Tudo bem? É isso mesmo, né? R. Esqueci alguma coisa? Então eu posso fazer aqui π, coloco h ao quadrado em evidência, R menos H sobre 3. É isso mesmo? Vamos ver no. Sim. É essa fórmula que deu mesmo no enunciado. Aqui no enunciado, eu estou fazendo aqui o exercício com R. É, na lista está o raio como A, né? Então, esse seria o exercício 10 da lista. Tudo bem? Então, essa fórmula é do volume da calota. Dúvidas, pessoal? Bom, vamos ver mais algumas aplicações.
Assim? Bem no começo, o R ele é um constante, ele é constante, não é? Ou não? Aqui é feito. Não, ali, na expressão. Aqui, sim. Então, pode sair junto com o pi. O pi é constante também. Então, porque é, Tem que determinar que ele é uma constante, se ele estiver multiplicando por um para achar o x, né? Mas eu não entendi porque tipo, se ele é uma constante que nem o pi, por que ele não poderia sair para fora? é porque não está multiplicando, ele está subtraindo. Então, eu posso dividir aqui, né? E aí sim, fica a integral de um dx, porque esse r ao quadrado sai para fora. Só que aqui ele não está em evidência. Então, achei mais fácil integrar direto aqui. Mas se você quisesse dividir, por exemplo, integral de r menos h até r de r ao quadrado dx menos integral de x ao quadrado dx. Você poderia colocar o r ao quadrado para fora, ficaria integral de x de 1 dx, que fica x vezes o r ao quadrado aqui fora. Então daria a mesma coisa no final. Tudo bem? Nada. Mais dúvidas, pessoal? Bom, eu apaguei o que eu acabei de escrever, né? Deixa eu voltar aqui. Então, aqui fica π, h ao quadrado, menos h sobre 3. Bom, agora, exercício 11. Volume do anel cilíndrico. Então, o que que é o anel cilíndrico? Bom, é, opa, deixa eu. Essa esfera está bem torta aqui, né? Deixa eu melhorar um pouco esse desenho. Então, eu tenho aqui uma esfera R. E eu vou fazer o quê? Eu vou, para fazer o anel, eu vou fazer um furo, né? Opa, o raio, deixa eu escrever melhor aqui. E agora eu vou fazer um furo cilíndrico. Eu vou colocar aqui raio R. E eu vou pegar apenas essa parte aqui. Tudo bem? Rotacionado, quer dizer, então toda essa parte em volta. Isso vai ser o anel, né? Porque a gente está pensando, então, né, no anel quando essa parte que sobrou é fina, vamos dizer assim, né?
Então, como que a gente calcula o volume dessa figura aqui? É, e o exercício pede para mostrar que no final esse volume vai depender apenas desse H e não do R maiúsculo. Bom, como é que a gente pode calcular aqui o volume? Eu posso. Então, a gente tem que pegar do cilindro, mas a gente vai ter que lembrar de uma coisa. A gente também está tirando as calotas. Então, a gente tem que tirar as calotas e esse cilindro de altura H, né? É, Tá. Então vamos ver como que a gente pode fazer isso. É, Talvez a gente tenha que calcular essa medida aqui do Rzinho. Na verdade, o Rzinho vai acabar sumindo aqui, né? Então vamos pensar no volume do cilindro. Vai ser o quê? Pi R, Rzinho ao quadrado vezes H. Tudo bem? Agora a gente precisa relacionar o π com o h com r. Tudo bem? Então, como é que a gente relaciona aqui? Através desse triângulo retângulo aqui. Aqui é R, aqui é h sobre 2 e aqui é o rzinho. Tudo bem? Então, você tem o quê? O rzinho ao quadrado mais h sobre 2 ao quadrado vai dar o quê? Vai dar Rzão ao quadrado. Tudo bem? Então, Rzinho ao quadrado é R ao quadrado menos H ao quadrado sobre 4. Tudo bem? Então, é... então esse volume vai ser π, que multiplica R ao quadrado menos H ao quadrado sobre 4 vezes H. Tudo bem? Esse é o volume do cilindro. É... Bom, é, já nem tento. Bom, então aqui você tem esse volume. Agora vamos calcular o volume da calota. Tudo bem? Qual que é a forma que Não, não apaguei, está aqui, né? Volume da calota. Agora eu vou ter que. Eu vou colocar, chamar isso aqui de A. Tudo bem? Que é o que a gente fez, né? A distância daqui até aqui, o quanto que a altura da calota que a gente pegou é A. Então, isso vai ser é,
π a ao quadrado r menos a sobre 3, né? Então, esse é o volume, tudo bem? É... Bom, na verdade, eu vou tirar duas escalotas. Agora, qual que é essa altura aqui? Esse A vai ser 2R menos H sobre 2, tudo bem? Pode ser também escrito como E menos H sobre 2, tudo bem? Então, eu tenho aqui π ao quadrado R menos R menos é, menos H sobre 2 sobre 3, né? Então, fazer tudo isso aqui sobre 3. Não, peraí. Não, na verdade está errado, né? Não é o 2. Ah, sim, é o 2R, sim, né? Porque. Tá. Então, isso vai ser π ao quadrado R menos R sobre 3 menos H sobre 6. Opa, H sobre 6. Então, isso vai ser π A ao quadrado que multiplica 2 R sobre 3 menos H, ou mais H de 6, sobre 6, né? Tudo bem? Ah, mas eu também tenho o próprio A para mexer aqui, né? Isso, né? Então, porque você tem o 2 terços de R, então eu tenho o próprio A, que vai ser π é, R menos H sobre 2 ao quadrado, 2R sobre 3 mais H sobre 6. Eu não sei o que isso está. Você no que isso está ajudando, né? Nossa, tá. É... 2 terços de R, mais H sobre 6. Tá, tem esse A ao quadrado, isso. Então, qual que vai ser o volume, então, total? O volume vai ser o volume da esfera menos o volume do cilindro e menos duas vezes o volume da calota, né? Porque tem em cima e tem embaixo. Vamos pensar assim, porque você desconta o volume da calota, você não tá, o do cilindro, você não está tirando essa calota aqui. Bom, agora como é que a gente simplifica isso? Então, isso vai dar 4 terços de πr ao cubo menos
volume do cilindro, π, vezes H, Numa área, parte de baixo do cilindro. você... Não, não, acho que Acho que no final vai dar a mesma coisa. Você poderia, por exemplo, integrar, fazer a integral de H sobre 2, né? E você, então, você está pensando em rotacional, você está fazendo a integral é, é só escrever aqui, né? Então, isso vai ser menos π r menos h sobre 2 ao quadrado, 2r sobre 3 mais h sobre 6. Ou, tá, então isso parece, vamos dizer, se integrar direto aqui, melhora, né? Tá, aqui eu posso encontrar o volume desse jeito, fazer essa substituição, mas posso integrar de ah, menos h sobre 2, h sobre 2, r ao quadrado, menos, né? Então seria π, na verdade, aqui, né? Π, r ao quadrado menos rzinho ao quadrado, né? Menos x. Como é que é mesmo aqui? Então você tem que. Vai ser o raiozinho ao quadrado, vai ser mais x ao quadrado, vai ser o raiozinho ao quadrado, não, né? Seria um outro raio. Vai ser r ao quadrado, rzão ao quadrado. Então você está integrando isso aqui, né? Dx. Então, e aí você pode fazer menos essa área aqui de dentro, né? Que seria menos π r ao quadrado dx. E esse r quadrado você pode transformar em h, né? Então seria menos π r ao quadrado menos h ao quadrado sobre 4 dx. E aí que a mágica acontece aqui, né? Então tá, vamos fazer por essa outra maneira, só para a gente ver, porque aqui está difícil ver como elimina o R, porque na verdade o que diz o exercício é que você consegue eliminar o R na fórmula, só importa o H, tudo bem? Ou seja, independente do tamanho da esfera que você faz, o que importa é esse H, né, que também vai depender para saber esse volume. Bom, então, pessoal, tudo bem aqui? Então, eu estou fazendo de novo a integral, só que eu estou fazendo de H menos H sobre 2 até H, tudo bem? Daquela mesma fórmula da esfera. Só que eu também estou tirando essa constante aqui. Veja que isso é constante em relação a x, que é o diâmetro desse cilindro aqui de dentro. Então, eu estou tirando
essa parte da função, que vai ser rzinho ao quadrado. E como é que eu calculo rzinho ao quadrado? R ao quadrado menos h ao quadrado sobre 4. Tudo bem? Então, isso vai dar, coloco o π aqui para fora da integral, menos h sobre 2, até h sobre 2, de r ao quadrado menos x ao quadrado, menos r ao quadrado, menos h ao quadrado sobre 4, tudo isso dx. Então, eu vou continuar daqui. É, eu vou continuar. Daqui, né? Eu posso apagar aqui também, já que a gente não está usando, a gente desistiu, posso apagar aqui. Tudo bem? Então, isso vai ser o quê? Isso vai ser π que multiplica integral de menos h sobre 2 até h sobre 2 de r ao quadrado menos x ao quadrado menos r ao quadrado mais h ao quadrado sobre 4 dx. Tudo bem? Aí vai cortar o r ao quadrado, como o exercício que acontece. Isso vai ser π que multiplica integral de menos h sobre 2 h sobre 2 de h ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado, tudo isso dx. Tudo bem? Então, isso vai ser o quê? Espero que não dê negativo esse valor, né? Senão tem alguma coisa errada, não, porque tá, no máximo vai chegar no h ao quadrado sobre 4, tá certo? Aqui, quando está chegando no extremo, vai dando zero, né? Então, não faz sentido isso. Então, isso é π h ao quadrado sobre 4 vezes x, né, que é a primitiva desse, menos x ao cubo sobre 3, tudo isso calculando de h sobre 2, menos h sobre 2 até h sobre 2. Também você pode fazer, né? Isso, como tem a simetria, vai ser duas vezes também h ao quadrado sobre 4 vezes x, menos x ao cubo sobre 3, calculando de 0 até h sobre 2, tudo bem? Porque é simétrico isso. Vocês vão ver que isso vai dar a mesma conta. Então, isso vai ser o quê? Duas vezes h ao quadrado vezes h sobre 8, né? Menos h ao cubo sobre 8, né? Também, porque aqui eu vou ter o vezes 3. Então, eu tenho h ao cubo sobre 4 menos h ao cubo sobre 12. Ou seja, eu multiplico aqui por 3, fica 2h ao cubo sobre 12, que dá h ao cubo sobre 6. Tudo bem? Não errei na conta. Tudo isso, nesse processo dá isso. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o resultado surpreendente que não depende do raio, né? Só depende do H. Bom, pessoal, então é isso. Até semana que vem.